Você está ouvindo um podcast cheio de saúde. Este podcast é feito por jovens estudantes da área da saúde que busca abordar temas relevantes para a área de forma descontraída, mas de acordo com a ciência. Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, ouvintes. Eu sou o Erivaldo, estudante de Educação Física, e hoje eu estou aqui com meus companheiros. Olá, sou a Isabelle, aluna do curso de Medicina. Oi, meu nome é Gabriel e eu curso Fisioterapia. E aí pessoal, meu nome é Douglas e eu curso Nutrição. E nós formamos o podcast Cheio de Saúde. Oi pessoal, Marco da edição aqui. Só para avisar que este episódio vai ser dividido em duas partes. A primeira parte, os nossos apresentadores irão falar sobre as suas experiências com o envelhecimento, com o trabalho, com os idosos de suas famílias. E na segunda parte, o nosso convidado estará falando sobre a sua área e sobre como é trabalhar com o idoso e com as pessoas no processo de envelhecimento. Muito obrigado, continua com o episódio. Bem, hoje a gente vai falar sobre um assunto, né, que eu tomara que todo mundo passe por isso, que tô torcendo para isso, né, que é o envelhecimento. Sim. Né? A gente vai conversar um pouquinho sobre o que é, e hoje tem muita coisa pra gente conversar, a gente tem participação especial também, a gente tem o nosso novo integrante do podcast fixo mesmo, que é o Douglas, estudante de nutrição. Seja muito bem-vindo. 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 E sem mais delongas, vamos lá. Bom, primeiramente, o que é envelhecer, né? Acho que durante a nossa história, cada cultura teve uma visão diferente do que é envelhecer. Por exemplo, a gente tem a Grécia clássica, em que a gente via que a arte era voltada para beleza, força, juventude, e certas correntes filosóficas colocavam os mais velhos num plano inferior. A gente tem aí o Títon, por exemplo, que dizia que preferia morrer a envelhecer. Anacreonte, que dizia que envelhecer é perder tudo que constitui a doçura da vida. Mas a gente também tem outras correntes que são a favor, né? Veem o mais velho como o mais sábio, como Solon, que dizia que ao avançar dos anos, a gente nunca deixa de aprender, né? A gente nunca deixa de aprender, Sócrates também. A gente também tem outras culturas, como, por exemplo, o Japão, em que o taoísmo deu muito valor à importância do desenvolvimento pessoal ao longo da vida, que dá uma maior valorização aos mais velhos. A gente tem a figura do imperador, a gente tem a figura como os mais jovens saudam os mais velhos, os pronomes específicos que eles usam com mais velhos. E, por fim, diversas outras culturas tribais que colocam aí um papel de respeito ao ancião por esse ser detentor da memória e da sabedoria coletiva. Então, a gente vê que o papel do idoso, o envelhecer, é relativo para cada um, para cada cultura. Mas o que é o envelhecer, né, biologicamente falando? Porque é um processo constante, é esperado o envelhecimento. E assim como o Erivaldo falou, a gente espera, né, que todos cheguem lá. Então, o que é que desencadeia o envelhecimento, né? Então, alguns estudos indicam que, principalmente a partir dos 24, 25 anos, é quando a gente começa a envelhecer. E por quê? A gente tem no nosso DNA, quando a gente vai ter a divisão celular, um nível mais celular, assim falando, a gente tem os cromossomos. E, dependendo da região dos cromossomos, a gente é nomeado a região dos cromossomos é nomeada, e a ponta ali do cromossomo é chamada de telômero. E é esse cara ali que é responsável pelo envelhecimento. Porque toda vez que a gente tem uma divisão celular, esse telômero ele é encurtado. E ele é encurtado cada vez mais até que ele perde sua funcionalidade, a célula não consegue mais se desenvolver, se dividir e morre. E isso que é o envelhecimento, é um processo natural. Isso faz com que o indivíduo, né, fique mais vulnerável a instabilidades genéticas. Então, a gente pode falar que os telômeros, eles são relógios das células, né? Isso é o nível microscópio. Agora, o nível macroscópio, o que acontece? O que é o envelhecer? Então, a gente tem aí um conjunto de características biológicas, psicológicas e comportamentais que caracterizam o envelhecer. E a gente tem o que mais a marca aqui, a marca do tempo, a gente vê a pele, em que o sol é o principal fator que leva ao envelhecimento da pele, né? Então, a gente tem a pele como característica do envelhecimento, a pele começa a ficar enrugada, cheia de dobras.
ela fica mais fina e translúcida, aquela pele do vovô que você olha assim e vê as veias, né? É Uhum. cheia de pintas, porque a gente tem uma diminuição dos melanócitos e o aumento deles, né? Que são aquelas pintinhas que a gente vê na mão do vovô ou da vovó. A gente tem uma pele menos elástica e com uma característica mais grossa, principalmente as pessoas que se expõem muito ao sol. Vasos sanguíneos ficam mais frágeis, o que pode causar hematomas na pele doa, que a gente vê nos braços principalmente. A produção das glândulas sebáceas também diminui, o que é a oleosidade, né, para hidratar a pele, então a gente tem uma pele mais seca e cheia de rachadura. E o famoso cabelo grisalho e perda de cabelo também, né, é muito característico. E além disso, a Eita, gente, já tô Calvo chegando aos nessa 20. parte aí. Calvo para aos alguns mais 20. cedos, não, que é desde os 15 eu já tenho, entendeu? Mas vamos lá. Uma coisa muito importante também no envelhecimento são os hormônios. As mulheres, ela tem uma diferença hormonal muito brusca quando chega na menopausa. Então, isso a gente tem uma série de alterações físicas, né, psíquicas, ósseas, musculares, o padrão de sono, humor, tudo isso devido aos hormônios. Nos homens, há uma queda progressiva, não é tão brusca, mas a gente consegue ver aí também a queda da energia, da massa muscular, da libido, a diminuição de iniciativa, principalmente por conta da diminuição do nível de testosterona. E a gente tem aí uma maior fragilidade dos idosos também. Conforme você vai envelhecendo, você vai ver que você fica mais frágil. Então você cai, você se machuca com mais frequência, né? Uhum. A gente também tem a chamada de aterosclerose, que é o endurecimento da parede dos vasos sanguíneos, que pode ter ou não placas de gordura, né? O que pode deixar mais suscetível a essa pessoa ao desenvolvimento de acidentes cardiovasculares, como, por exemplo, os infartos e os AVCs, né? E, por fim, a gente tem também a questão dos sentidos, a vista cansada, né? Que conforme você vai envelhecendo, você vai que você precisa usar óculos, a presbiopia, por conta do enfraquecimento dos músculos auxiliares ali do cristalino, do olho. A gente também tem o cristalino fica mais opaco, que pode levar a catarata, que é muito comum também. E aquela perda auditiva natural, que os idosos, que não só os idosos, mas a gente vai obtendo conforme a gente vai envelhecendo, né? Essas são as características mais físicas e sensoriais. A gente tem as características lúcidas também que caracterizam envelhecer, como, por exemplo, ao contrário de que muitos pensam, a orientação espacial do idoso ela é preservada, ela tem que ser preservada. Então, se o seu vovô e sua vovó estão desorientados, não sabem onde estão, não sabem em qual país vivem, em qual estado, em qual edifício estão, é uma coisa normal no caso, porque a orientação espacial é preservada. Tanto como a orientação espacial, como a atenção também, que é a capacidade ali de você conseguir manter o seu foco em uma atividade. O que diferencia os idosos na atenção é somente a atenção sustentada dos idosos, que eles têm uma maior dificuldade de prestar atenção e manter durante um maior tempo do que os jovens. Os jovens conseguem fazer isso mais tempo. Por fim, a memória ali, que já é um caso mais complexo e depende de inúmeros fatores, mas a gente tem que ver a diferença do que é uma memória, perda de memória, assim, dificuldade de memória normal e que é patológica, que envolve uma série de fatores que tem que levar em consideração. Então, essas são as características que acompanham o nosso envelhecer ao longo dos anos, né? É importante a gente entender isso porque a expectativa de vida está aumentando, né? Então, se antes a gente vivia 60, hoje a gente vive 80 e olha lá, né? Então, são 20 anos aí de... O que a gente vai fazer com esses 20 anos? Como a gente pode aproveitar da melhor forma possível, né? E como uma pensadora diz, Viviane Mosé, né? Envelhecer é uma conquista do contemporâneo, porque é uma conquista da ciência, né? O ato de a gente conseguir viver mais tempo. Véi. Show de bola. Fala mais nada, não. Não, deixa pra lá. E aqui a gente Vamos encerra o encerrar podcast, aqui, né? Todo mundo Próximo entendeu, episódio. gente? Vamos pra prova agora, viu? Peguem suas canetas. Nossa, isso Vai lá, que a Gabriel. Isabelle falou, tipo, de relação de cultura, muito interessante mesmo, velho. Essa parada aí. De Sim. umas que valorizam o envelhecimento e outras que, como a grega, né, tipo, não levava nem em conta, preferia a morte. Muito massa, muito top mesmo. Uhum. Eu não quero nem falar mais. Não, Nossa, minha vez. Que isso? Mas é bem legal, assim, esse que a Isabelle disse, que
quando a gente para ver, pelo menos eu sempre via a velhice mais como algo macroscópico, né? A gente observar mesmo aquelas mudanças externas que a gente tem, mas observar o envelhecimento por dentro do nosso corpo mesmo foi algo que eu comecei a pensar dessa maneira depois que comecei a estudar fisioterapia e ver essas mudanças mesmo. E como a Isabelle mesmo disse, a maioria delas começa bem cedo, né? Que ela falou 24 anos, 25, que é a minha idade, já deu um frio aqui na espinha. Porque, não sei vocês, mas todo mundo quer envelhecer bem, mas ninguém quer que chegue logo, né? A gente quer que Sim. isso demore o máximo possível. Claro que a gente quer... Todo mundo fala, quero viver mais que 100, mas quanto mais próximo do 100 a gente chega, mais medo a gente tem, né? Então é legal ver que essas mudanças, principalmente internas no nosso corpo, começam bem cedo, bem antes que a gente imaginava. Sim. Algo que eu queria comentar aqui sobre a velhice em si, né? É que eu vejo a velhice como o resultado de tudo que a gente teve na nossa vida, né? Como se a gente plantasse bons hábitos, boa alimentação, prática de exercício e o resultado viesse lá na frente, como uma recompensa, né? Às vezes não tão justa quando a gente imagina dessa maneira. Comi bem minha vida toda, pratiquei exercícios físicos, então é certeza que vou ter uma velhice boa e isso não é verdade. Mas é o que a gente espera que seja, né? É das coisas que me motiva a me cuidar sempre, cuidar do meu corpo, da minha mente, para lá na frente estar bem. Mas nem sempre isso é verdade, né? Não é a garantia de que a gente vai envelhecer bem apenas fazendo isso. E hoje a gente vê o número de sedentarismo muito grande nos jovens, né? A tecnologia eu vejo como um grande vilão nisso. As coisas estão muito fáceis, está muito prático a gente comprar comida, trabalhar de casa. Agora na pandemia a gente tem isso, né? Que as pessoas tem algumas pessoas que fazem tudo de casa, desde pedir comida, trabalhar, estudar, até mesmo pais, né? Que agora que está voltando os filhos a terem aula fora de casa, então ficou cômodo a gente conseguir tudo de dentro de casa mesmo, mais fácil, mais rápido, né? E isso tem algumas consequências e para mim o pior de todas as consequências é o sedentarismo, que cada vez aumenta mais. E a gente acaba que vai colher lá na frente o resultado disso, né? A gente viver agora sim, se acomodar, e isso tende a cada vez ser pior, porque o ser humano é que se adapta a qualquer cenário, qualquer hora que a gente põe, né? Inclusive no sedentarismo mesmo. E eu vejo uma mudança até mesmo de empresas, de trabalho, de serviços, forçando a gente a ficar cada vez mais tempo em casa, mais sedentário, e lá na frente a gente vai colher tudo isso. Então, eu acho que o que a gente tem que cuidar bastante hoje, para mim a velhice começa agora, como a Isabel disse, né? A gente tem que cuidar agora para lá na frente colher bons frutos. Então, como vocês veem isso, essa questão de sedentarismo? Porque eu digo muito isso sem tanto olhar tantos dados, eu gosto de ver muito pelas pessoas ao meu redor, sabe? Amigos, parentes, eu vejo que cada vez estão mais tempo em casa, estão mais dependentes de tecnologia, não se cuidam, e vejo o quão mal eles estão envelhecendo comparando com as gerações passadas da minha própria família. Comparando a minha avó, por exemplo, que vai fazer agora em abril 99 anos, e vejo o quão bem ela envelheceu comparado aos próprios filhos, sabe? E agora os netos. Eu acho legal comparar as gerações, mesmo sendo muito mais fácil para a minha geração, em questão de recurso, ter tudo, eu vejo que ela tem uma saúde muito superior à nossa, sabe? Aí eu queria saber de vocês, se vocês veem isso também na família de vocês, conhecidos, na cidade também, estado, né? Porque a gente mora longe. E queria saber a opinião de vocês. Com certeza, mano. Isso é um fator, tipo assim, bem. Não sei se tão gritante, mas tipo, quando você compara gerações, é nítido você ver a diferença de saúde e comportamento. Mas ainda assim, tipo, dentro dessas gerações, tanto as mais antigas como as novas, tem os seus destaques.
Por exemplo, tipo, minha avó tem 80 e poucos anos e, tipo, não faz mais nada. Ela simplesmente parou de começar de fazer as coisas. Aí agora ela já não anda mais, porque, né, tem a perda de massa muscular, os nervos vão atrofiando, ela mal fala. Mas em questão de saúde, por exemplo, a minha avó, nessa condição, pegou, acho que, Covid umas 2 vezes, nada. Tipo assim, passou como se fosse gripe, Aham. outros tipos de doenças que ela teve também, sempre se recuperou bem. O problema da minha avó foi exatamente isso, que ela parou de querer se movimentar. E já Uhum. tem outros exemplos, por exemplo, o tio avô, que ele faz tudo, cara. Ele tem praticamente, é até mais velho que a minha avó, mas ele ainda trabalha, tipo, ele tem um sítiozinho, né? Ele planta, tem a plantação dele, anda pra todo lugar e, tipo, a aparência dele é de um senhor de, sei lá, de 60 anos, mas ele já tá lá pra quase 90, tá ligado? É uma coisa, assim, bem gritante. A gente é muito vendido, tipo, nossos corpos são máquinas. Eu acho o contrário. O nosso corpo é preguiçoso, muito preguiçoso. Se você der a oportunidade para ele, ele se acomoda. Fácil. E ainda mais que nessa nossa geração, que nem você falou, é muito mais simples se acomodar. Você tem tudo na mão, então, tipo, você vai se acomodando e seu corpo, pô, adapta e é isso que ele quer. É tipo, Exatamente. o fácil, tá ligado? Ele quer sempre o fácil. É por isso que eu acho que é muito mais fácil na nossa geração ter essa perda, tanto de saúde como de funções, tá ligado? Acho Uhum. muito, muito massa com essa comparação. Isso aí que você disse da perda de massa magra, né, sarcopenia, é uma das coisas Uhum, que eu vejo que vai ser cada vez mais precoce. Acho que é do próprio grego, né, sarcopenia vem da perda de carne, que é a perda precoce, não precoce, né, mas é o que eu espero agora e temo, é essa perda precoce de massa muscular, porque com um perfil mais sedentário, eu imagino que nós vamos desenvolver isso cada vez mais cedo, né? E de uma maneira mais grave. Tanto os extremos do cenário, quanto a sarcopenia e a obesidade também. Eu acho que são coisas que estão se agravando cada vez mais. E mesmo com a gente tendo uma qualidade na verdade, uma disponibilidade melhor de tecnologia para a saúde, a gente tem acesso a médicos, a exames mais fáceis, mais precisos, eu acho que nosso corpo não vai estar tão bem para quando a gente precisar disso, não desfrutar, sabe, o máximo. O que se uhum, espera é que com o avanço da tecnologia a gente viva mais, mas eu não vejo essa mesma proporção das pessoas se cuidando para viver mais, sabe? Eu sinto que as pessoas estão meio que deixando tudo nas costas da tecnologia, a ciência vai avançar, vai ser mais uhum. fácil, os Deixando pra médicos vão depois, né? estar com mais conhecimento, isso. Então, mas só que não fazem nada, igual o Douglas disse, preguiçoso mesmo, né? Deixando tudo nas É, costas da das vezes, ciência. mano, tipo, até a pessoa realmente vive mais, só que ela não vive, na verdade, ela sobrevive mais. É, Ela não vive, tá ligado? Tipo assim, ela vai arrastando, querendo ou não, a ciência consegue levar essa longevidade mais longe, só que a pessoa, porra, zero saúde, cara, tipo, dependência de tudo, tá ligado? Ela sobreviveu mais, não viveu, tá ligado? exatamente. Cara, é pesado esse papo, cara. Eu fico pensando sobre o envelhecimento, cara. Eu fico pensando que, assim, é algo que está aumentando. A gente tem mais idosos no mundo. A gente tem estimativas de que em 2050, 20% da população mundial será representada por idosos, né? Uhum. E isso afeta demais a gente e afeta talvez os nossos pensamentos em relação a futuro, presente e passado, né? A relação dos nossos avós para os nossos pais e o que somos hoje, ela também é apresentada pela epigenética, né, do que somos, para onde vamos em relação a nossas predisposições a ter certas doenças, certas fragilidades e vícios, mas ok. E quando chega na gente, a gente acaba ainda mais apresentado na situação atual, na possibilidade atual que temos, a gente acaba que deixa para depois, né? Vamos deixar para a gente se cuidar depois. Vamos deixar para a gente ver depois. Eu vejo isso tanto em jovens quanto em adultos e também em idosos. Só que quando a gente chega nos idosos, a gente tem um papo um pouco mais delicado, porque ele tem uma dificuldade
muito para ter sentido na vida, ter sentido, ter aquela vontade de viver que talvez os jovens tenham um pouco mais, uma motivação. Tanto que eu sempre carreguei isso comigo, não sei porquê, não sei. Antes eu não tinha embasamento, hoje talvez eu tenha um pouquinho, mas toda vez que chegava um idoso para conversar comigo, eu sempre gostava de ouvir, porque essa atenção ela talvez seja necessária, sabe? O cara que está envelhecendo, imaginem só vocês, a pessoa que está envelhecendo, já tem pouquíssimos ou quase nada de círculo de amizade. Pouquíssimos ou quase nada de família da sua faixa etária, ou seja, aquele sentimento de pertencimento do local, de onde ele está, ao grupo que ele pode conversar, já não é mais o mesmo. E aquele sentimento de solidão, ainda mais para os que são solteiros, viúvos, que isso pode acontecer, tá? Às vezes a gente está envelhecendo e está envelhecendo com esposa, e aí acaba falecendo, e aí ele fica sozinho, ele acaba sentindo muita solidão, sentindo demais. E isso também é uma predisposição a aumentar a chance de ter certas doenças. Então, não só a nossa vida, né, mas também na hora do envelhecimento, na hora que a gente começa a passar por isso, e é um processo multifatorial, é um processo que é social, é biológico, é psicológico também, ele acaba ocorrendo e a gente tem que tomar um pouco de cuidado com o que a gente com os idosos que nos cercam também e com o que a gente propaga também para as próximas gerações em relação a isso. Quando a gente fala de processo social, me dá uma dó no coração ver idoso, por exemplo, trabalhando, ver idoso tendo que cumprir cargas horárias extensivas ainda para conseguir a renda, sabendo que aquilo ali, cara, tá só acabando com o idoso de pouco em pouco. Me dói também ver algum descaso de instituições de modo geral, de modo governamental, falta de políticas públicas para assistência dessas pessoas, sabe? Às vezes a gente fica bravo porque o idoso tá subindo no ônibus 7 horas da manhã no horário de pico, pegando o ônibus lotado lá para ele sentar, né? Mas imagina, cara, o cara conseguiu uma assistência médica em outra cidade, esse horário, 7 horas da manhã, e o pessoal de hospital começa a atender esse horário, por isso que eles pegam muito prontuário e muito atendimento de manhã, e aí ele tem que ir em outra cidade, pegar ônibus e tudo mais. Eu acho que o mínimo é ele ir sentado, né? O mínimo, já que ele tem que fazer esse deslocamento tão grande, né? Então, é algo que a gente tem que pensar e refletir, tanto para a gente quanto para os próximos, e os próximos idosos de hoje, são idosos de hoje, e os de amanhã também, né? Ter um pouco mais de cuidado, um pouco mais de carinho quando a gente começa a falar falar e tratar também desses idosos. E é isso aí. Vamos lá pro Douglas agora. Não, do que você falou aí, tipo, em relação a eles ficarem mais sozinhos, é porque também eles ter aquele sentimento de fardo, né? A pessoa vai envelhecendo, não consegue mais ter aquelas funções que ela fazia antes e ela vai se sentindo um fardo para as pessoas ao seu redor. Tipo, poxa, eu já não consigo mais, outras pessoas têm que fazer por mim ou me ajudar, e ela vai se sentindo mal, entendeu? Por exemplo, meu avô, por exemplo, quando vem aqui, ele não gosta de ficar muito tempo, porque ele fica, poxa, eu tô dando trabalho, não sei o quê, ele dorme muito cedo, aí, tipo, a rotina da casa não funciona nesse horário, aí ele fica, poxa, eu tô indo dormir, o pessoal, sei lá, abaixa o volume das coisas, ou então se recolhe mais cedo por minha causa, tem muito disso, tá ligado? Tipo, é bem complicado de se lidar, sabe? Sim. Tem também, tipo, por exemplo, o que os idosos sofrem são, tipo, como a Isabela explicou, as alterações fisiológicas, né? Que vai comprometer, tipo, a necessidade nutricional do idoso, né? Que o olfato não funciona da mesma maneira, papilas degustativas também já não funcionam da mesma maneira, e quando você não sente o sabor e nem o cheiro da comida, para você se alimentar mais difícil. O exemplo disso, as pessoas que tiveram Covid-19 perderam, né, o paladar e o olfato.
A pessoa Uhum. sente fome por uma necessidade energética, mas ela não tem vontade de se alimentar. É maçante, é chato, né? Você não sentiu o gosto e nem o cheiro. Os idosos, eles não perdem isso totalmente, mas acontece uma deficiência sim, né? E aí vem também as células já não funcionam do mesmo jeito, a absorção de nutrientes já não é mais a mesma, perda muito rápida de vitaminas, por falta também de Uhum. absorção, que aí decorre, né, da perda de massa muscular, que nem o Gabriel falou, né, a sarcopenia, e também tem a osteopenia, né, que é a densidade óssea fica abaixa, né, o que acontece do idoso se fragilizar muito mais fácil. Eu já na minha família tem, não é bastante, mas são uma quantidade considerável de idosos. E, por exemplo, na minha casa da minha avó, tem apoios, né, nas paredes, no quarto Uhum. dela, onde ela ficava. Tem os apoios no banheiro, porque qualquer escorregão, se não tiver nada nas paredes, ela não consegue se segurar sozinha. E Uhum. aí cair no chão pode ocasionar tipo, uma lesão muito maior do que qualquer pessoa mais nova poderia sofrer, né? Tipo, quebra um osso muito fácil, um deslocamento. Sim. E além disso, tem também a diminuição de água no corpo, aumento de gordura. Mesmo os idosos tendo como é que é? Tipo, uma vantagem, não. Eles têm um quadro de desnutrição mais fácil, mais suscetível do que uma pessoa Uhum. jovem, ainda assim o acúmulo de gordura deles tende a ser de 20 a 30% maior. Então, Uhum. e é um mercado que está crescendo bastante, cara. A população de idoso, como o Erivaldo falou, só tende a aumentar. E a Uhum. equipe de saúde, para esse público, não está acompanhando. Entendeu? Você precisa de nutricionista na área para idosos, você precisa é, de educadores físicos para o idoso, fisioterapia, mais voltada para esse público, porque eles realmente precisam bastante. Porque não é uma questão só de, né, como o jovem, o jovem ele tá em desnutrição. Por quê? Porque ele não come direito. O idoso não. Mesmo ele, às vezes ele se alimentando corretamente, só que sem um acompanhamento, corre risco dele ainda de sofrer de um caso de desnutrição. Então, Uhum. tipo, é degenerativo, tá ligado? Né? É uma coisa Uhum. que ele buscou, é natural do corpo, e aí é sempre melhor você estar mais voltado pro lado do idoso, acompanhando o idoso, do que em si pro jovem. Porque o jovem, muitas das vezes, ele não se cuida porque ele não quer. Porque a gente tem muita oportunidade, cara. Muita oportunidade. Sério mesmo, eu falo que, tipo assim, porque nem pelo tempo, é tipo assim, mano, o acesso à informação é muito mais fácil. Então, você tem noção do que é um alimento saudável, você tem noção do que não é um alimento saudável. E você tem noção do que uma falta de atividade física pode ter pra você ou não, só que as pessoas vivem muito hoje se esquecendo do amanhã. É isso que eu acho. Tipo, você tá vivendo muito no bem bom, tipo, caramba, tá bom pra caramba, e tipo, esquece que o amanhã vai chegar, cara. E as Uhum. consequências vêm, tá ligado? E é isso que Uhum. acontece na nossa população. Aí quando chega o amanhã, você não tem amparo, tá muito pior o seu quadro, né? E tende a tendência só a piorar se você não cuidar já nessa fase, tá ligado? Uhum. E que nem o Erivaldo falou, tipo, eu gosto muito também de idosos, cara, e, tipo, quando eles vêm pra conversar e tal, eles têm muito a ensinar. Até que das vezes você acha que é uma história boba e tal, mas é bom escutar, é muito bom ouvir uma pessoa mais Sim. experiente. Querendo ou não, você aprende alguma coisa, cara. Tipo, é muito interessante, eu acho muito massa dar atenção. Porque Uhum. eles se sentem muito só, tipo, poxa, não Uhum. tem o que conversar, não sei o quê. Aí eles veem uma pessoa mais nova e vem falar qualquer coisa. Na cabeça dele é mais como uma forma, tipo, poxa, eu vou vir, deixa eu ver se eu consigo ensinar alguma coisa pra aquele rapaz ali, tá ligado? Eu penso assim, sabe? Eu acho muito massa mesmo. De certa forma, também ele acaba revivendo, né, quando ele conta alguma história. Eu acho que, assim, a gente acaba colocando as pessoas mais velhas em um lugar de inutilidade. Eles se Uhum, sentem invisíveis ali na sociedade, igual você falou, ou então eles pensam que estão dando trabalho. Isso só aumenta mais a vulnerabilidade que eles estão agora, devido a todas essas mudanças que acontecem no corpo dele. uhum. Mas, falando agora da nossa geração, eu queria saber se os senhores consideram fazer TikTok um exercício físico, porque se for exercício físico, estamos muito bem. Nossa, a gente tá disparado, velho. Aquelas dancinhas ridículas. Que, meu Deus do céu. A gente Poxa, eu tá bem sou pra doido. caramba. Eu vou fazer uns TikTok aí. Pois é. Como que é a área de vocês? A área de cada um de vocês. Se o caso vocês já estiverem estudado, ou já
já tiveram visto alguma coisa sobre como é que a área de vocês trata o envelhecimento? Assim, vocês já conseguiram ver algum atendimento, alguma coisa assim? Ou não? No Olha, estágio, eu tive uma paciente que tinha 60 alguma coisa, não lembro a idade dela. Ela ainda não era, assim, uma idosa, né? Ainda não tinha sofrido, assim, as grandes consequências, entre aspas, né, do envelhecimento. Estava meio que na fase inicial. Mas eu tinha uma paciente ao mesmo tempo, logo em sequência de atendimento, uma paciente de 18 anos. E eu via o quanto era diferente, sabe? Mesmo sendo Uhum. duas mulheres com problemas não parecidos, mas eu via quanto já era diferente o atendimento de uma para outra, o tratamento, né? Tanto de tempo de resposta para o tratamento, tempo para recuperar entre exercícios. Eu sentia, por incrível que pareça, eu sentia muito mais disponibilidade e vontade da paciente que era mais velha ao tratamento, sabe? O que eu proponho Uhum. para fazer, ela fazia. Chegava cedo, tipo assim, chegava ao atendimento dela, eu acho que era 9h20, 10 para as 9, 9 horas ela já estava sentada esperando, sabe? Nunca Uhum. atrasou, chegava cedo, o que eu pedi para fazer, fazia. Não que a outra não fizesse, mas eu percebi que às vezes era um pouco relutante, sabe? Tinha que convencer um pouco do tratamento. Uhum. Então, eu vi assim, o que eu achei legal no estágio no período passado, comparando essas duas faixas etárias, foi isso. Eu sinto que eles confiam bastante no profissional, eles se entregam bem ao tratamento, não ficam questionando. Se você, claro, tiver mostrar que você tem conhecimento naquilo e que está interessado em ajudar, eu sinto que eles são bem mais, eles se entregam bem mais assim, ao profissional e acaba que mesmo tendo um corpo mais velho, né, é meio chato falar assim, mas eles têm um resultado mais rápido. Quando às vezes a gente vê de uma maneira fisiológica, não deveria ser assim, né? Comparando Uhum. tratar alguém de 18 anos e alguém de 60 e poucos. Mas eu acho Uhum. que essa vontade que eles têm de ficar bem logo, de confiar no tratamento, eu vi isso na prática que o resultado vem bem mais rápido. Ela foi minha paciente que mais evoluiu sendo a mais velha. Uhum. São mais nossa, que legal. receptivos, né, à Isso, ajuda. Porque exatamente. já estão na vivência ali, já tem a experiência e, tipo, é aquele negócio que eu falei. Ele sabe que vai ter o amanhã, tá ligado? É Exatamente. diferente do jovem que quer viver só o hoje, tipo, mano, não vou precisar disso, vou precisar, sei lá, não, quando eu tiver tal idade que eu vou precisar disso, não preciso disso agora. Já a pessoa mais velha já tem a consciência, tá ligado? Eu falo muito Uhum. por mim, velho. Tem muita coisa que eu penso assim, tipo, mano, eu vou pensar nisso agora não, porque, tipo, pô, agora eu tô bem e tal, só que como você passa a estudar, tipo, principalmente na área de saúde, você vê que, na verdade, isso tá muito mais próximo do que você imagina, sabe? Ah, É, eu não acompanhei nenhuma evolução, eu tenho só experiência pessoal com isso. Sabe, meu avô e minha avó acolheu bem o que ela falou, porque ela soube cuidar deles, né? Igual o Gabriel falou. Eles foram bem receptivos, e assim, meu avô está bem, está indo constantemente com uma frequência boa para o OBS acompanhar, né? Uhum. E porque assim, eu achei muito absurdo ele falar, pode ficar em casa e seu avô vai morrer em casa, assim, meio que filosofia é essa, gente? Mas tudo bem. Essa é a minha experiência. Descartando, É né? Tipo, a foda, né, pessoa idosa, cara? tipo, pô, ele já tá velho, não presta mais pra nada, agora é só esperar a hora dele Exatamente. chegar. E, tipo, mano, nada a ver, cara. É meio que, tipo, você passa a questionar por que esse cara estudou medicina, mano, se ele não quer. É, e por que essa porra estudou medicina? Ele só quer o quê? Tratar até aos 40? Não, passou dos 40, mano. Você fica em casa, toma isso aqui, ó, e espera a tua hora chegar. Porra, Ai, cara. sacanagem. desistiu do paciente, né? É. Hum. Bem, eu ia falar um pouquinho sobre educação física, mas eu acho que vale mais a pena. Acho que vale mais a pena eu chamar o nosso convidado especial, que ele pode falar Uhum. muito melhor do que eu sobre exercício físico e envelhecimento, né? Então pode chegar, pode se aproximar, pode falar. E é isso aí, pessoal. O episódio termina por aqui. E no dia 1, a segunda parte estará lançada. Até lá. Para finalizar,
Gostaria de agradecer a quem chegou até aqui e pedir para que nos siga no Instagram, no Spotify, no Deezer e no YouTube. Temos 2 episódios por mês, então fiquem ligados e até a próxima.